Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 21, Equação da quantidade de movimento para regime permanente, parte 2. Bom, essa é a aula 21, Equação da quantidade de movimento para regime permanente, parte 2. Agora a gente vai fazer uma análise das forças componentes da resultante F que a gente determinou na aula anterior, na parte 1 aí da equação da quantidade de movimento. Bom, o que nós vimos, né, fazendo uma revisãozinha? Nós vimos que a equação da quantidade de movimento, ela nada mais é do que a segunda lei de Newton modificada, e através do desenvolvimento nós chegamos que a força resultante vetorial, né, lembrando que força vetorial, vai ser a vazão em massa vezes a diferença vetorial da velocidade 2, E1. Então V2 menos V1. Ou uma outra maneira de escrever que é M vezes ΔV. Né, que ΔV delta também é um símbolo usado para diferenciais aí. A equação mostra que F tem a mesma direção da variação V. Né? Então a direção da força vai ser igual à diferença vetorial das velocidades. Isso é lógico, porque se eu mudei a velocidade, a força tem que acompanhar aquela direção que eu vou ter. Né? Então se eu mudei, eu tenho que aplicar uma força para mudar proporcionalmente aí a direção que eu tinha. A aplicação da força será na intersecção das direções de V1 e V2, então eu faço um prolongamento de V1, faço um prolongamento de V2, aonde cruzar é onde eu vou ter a aplicação da força resultante. A equação acima ela permite determinar a força resultante que age no fluido entre 1 e 2, mas normalmente o mais comum é a gente precisar determinar qual é a força que o fluido age sobre a superfície sólida, que agora a gente está falando de tubo de corrente, né? Então a gente definiu lá atrás, lá em cinemática, que é tubo de corrente, mas a gente vai transformar isso num tubo, vai transformar isso numa parte da turbina, num defletor, etc., né? Que a gente vai falar aí na próxima aula. Então é isso que a gente quer saber, qual é a força que o fluido vai exercer sobre alguma coisa, e não o que essa alguma coisa vai exercer sobre o fluido. Então essa aula a gente vai estar discutindo justamente isso. Bom, da equação vamos fazer então a análise das forças componentes da resultante F. Então tem o mesmo tubo de corrente que a gente está analisando. Eu tenho nesse caso então entre 1 e 2 o fluido está sujeito a forças de contato normais de pressão e tangenciais de cesariamento. E a força gravitacional, então e a força do campo gravitacional, a força devido ao peso do meu fluido. Então o que vai acontecer? Eu vou ter as forças de pressão, então isso aqui nada mais é do que se a gente for lembrar lá da equação da energia. Né? Então eu tenho força de pressão, eu tenho forças em função da pressão e tem as forças decorrentes lá do cisalhamento que está ligado diretamente com a velocidade. A gente está falando de um fluido real. Então, mas só lembrando, a gente estava falando lá do princípio da aderência, lá atrás a gente falou do princípio da aderência, que nada mais é do que o fluido ele adere à superfície e passa a ter a mesma velocidade daquela superfície. No caso do tubo de corrente, vamos imaginar o tubo real, se o tubo está parado, o fluido que está em contato com essa superfície ele vai estar parado, mas eu tenho um escoamento, então eu vou ter ali o cisalhamento do próprio fluido. Né? O que é o cisalhamento? É o efeito de cortar o tubo, né? Você pega uma folha e rasga assim, você na verdade está rasgando por cisalhamento. Bom, na seção entre 1 e 2, o fluido amontante e a jusante do tubo de corrente aplica pressões nessas seções contra o fluido contido entre elas. Bom, eu já marquei aqui, eu deixei em destaque montante e jusante. O que são isso? Qual é a definição disso? Montante, a gente usa esse termo montante quando a gente está querendo dizer que está antes do meu equipamento, e a jusante depois. Né? Então isso é muito comum usado em sistemas com turbinas. Né? Então você tem lá o sistema amontante da turbina. Então o reservatório amontante, quer dizer que é o reservatório antes da turbina, e o reservatório ajusante, depois da turbina. Né? Então esse é um termo bastante comum usado ali. E o que quer dizer essa informação aqui? Né? O que a gente está querendo dizer? Que o fluido que está dentro do tubo de corrente, ele acaba atrapalhando quem está vindo atrás.
Então eu acabei de ligar, vamos imaginar uma mangueira. Acabei de ligar a mangueira, o fluido que sai, né, vem pela torneira e vai sair na ponta da mangueira, ela não sofre nenhuma resistência. Mas a partir do momento que isso passa a ser constante, né, atinge o regime permanente, o fluido que está na mangueira ele atrapalha o fluido que está anteriormente. Tanto que se eu tampar a parte da mangueira, eu mudo completamente o meu escoamento. E a mesma coisa o fluido que está dentro do tubo de corrente, ele vai sair. E quando ele tende a sair, eu tenho essa massa de fluido que está fora, já depois do tubo de corrente, que também atrapalha. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, que a massa que está dentro do tubo de corrente, ela atrapalha quem está chegando e é atrapalhada por quem tá saindo. Então esses dois fluidos, eles geram pressão na massa de corrente, né? Então seria isso. Os modos da força de pressão, a gente viu que força é pressão, pressão é força dividido por área. Se eu fizer a matemática, então força é pressão vezes área. Então a força que vai atuar na seção 1 vai ser P1 área 1. A força que vai atuar na seção 2 vai ser P2 área 2. Por convenção, aqui é uma convenção, quiseram assim, né? Denominaram assim e continua. Adota-se a parcela normal, a seção, com sentido para fora. Então eu vou imaginar, tem a seção está aqui, né? O que é para fora dela? Então, no caso da seção 1 é contra, no sentido oposto, e no caso da seção 2 para fora da seção 2 justamente no sentido do escoamento. Isso é uma convenção. Então vai ficar menos P1 área 1 N1 vetor, para dar o sentido da força, e menos P2 área 2 N2 vetorial, que dá o sentido da força para fora. Então que no caso aqui eu tenho a força que está sendo atuando ali, o vetor N1 está para baixo. Então qual que é a força anterior dele? Para cima ali. Bom, continuando. Na superfície lateral, como a gente falou, eu tenho as pressões e tenho a tensão de salhamento. Essas pressões e tensões podem variar ponto a ponto, e vai variar mesmo, da superfície lateral. Então a resultante das pressões pode ser obtida adotando-se em cada ponto uma normal dirigida para fora. Então é esse componentezinho que a gente está lá, N lat de lateral, é a minha componente normal dessa pressão aí. O resultante de cada elemento dA lateral, que é o dA lat, no entorno de um ponto da superfície, vai poder ser dado então. O dFS, eu coloquei linha agora, só para a gente diferenciar do que a gente estava fazendo anteriormente, vai ser igual a menos a pressão lateral P lat vezes o vetor unitário N lat vezes dA lat, que é a área infinitesimal lateral, mais tal, que é a tensão de cisalhamento que eu tenho no fluido, que é usado lá em resistências materiais, inclusive, esse mesmo letra grego, tal. Então é a tensão de cisalhamento vezes o dA lat, que é a área lateral. Então a tensão também, a mesma forma que a força é pressão vezes área, também a força é tensão vezes área. Aí vem a pergunta, qual a diferença entre pressão e tensão? Eu já comentei isso em outras aulas. Pressão, ela é uma coisa externa, e tensão é uma coisa interna. Então você imagina o próprio fluido. Internamente nele eu estou, entre aspas, rasgando, né? No caso a pressão, eu tenho algo externamente atuando. Então essa é a principal diferença entre pressão e tensão, embora a fórmula seja a mesma, força dividida por área. Bom, continuando então, a força resultante, S' na superfície, desculpa, é igual a integral. Então eu estou repetindo aqui a equação anterior. Então eu faço a integral e eu vou obter a resultante. Uma vez definidas essas resultantes, a figura, eu posso transformar aquela figura acima, né, com vários infinitesimais, nesta figura abaixo aqui, aonde eu coloco já a somatória das forças, né? Então vai ficar, eu tenho na seção 1 o vetor unitário para fora, então ele é contra o escoamento, e a força atuando, a força atuando ali menos P1 área 1
N1, porque ele está contrário a pressão está contrária ao vetor unitário N1. Em 2 acontece o oposto, né? Eu tenho o N2 na direção do escoamento, mas aqui eu tenho o fluido que está depois do escoamento do tubo de corrente, ele exerce uma pressão contrária, por isso N, a pressão está no sentido oposto aqui, então menos P2 H2 N2, que é o vetor unitário, e o menos que justamente indica que eles estão contrários, como a gente comentou. E no centro, né, a pressão, então lá da resistência materiais ou lá da estática, a gente sempre aplica a força-peso, que seria no centro de gravidade, mas aqui a gente não está entrando nesse detalhe aqui de questão de centro de gravidade, mas seria a aplicação no centro de gravidade que a gente teria que considerar aqui para efeito de cálculo. Bom, pelo exposto, a força F resultante que age no fluido entre 1 e 2 será a soma dos componentes representados na figura. Logo, eu tenho que F, a força vetorial, é igual à força vetorial na superfície linha, o F', mais menos P1 área 1 N1, mais menos P2 área 2 N2, mais o G, Então veja bem que no caso aqui a gente está fazendo a somatória de forças. Então quais são as forças que eu tenho atuando no meu sistema de análise? Então a força resultante F, ela vai ser o F', que vai ser a somatória das forças laterais, que a gente dá na superfície lateral do tubo, mais, ou seja, seria, né, lá na termodinâmica eles falam de volume de controle, né, então seria as forças no volume de controle nas laterais. Eu tenho aqui a força na entrada, que é o P1 área 1, só que o menos é para indicar que é oposto ao vetor unitário, mais eu tenho a força, vetorialmente lá vai ser o P2 área 2 na direção contrária ao N2, e mais a força-peso. Então isso nada mais é do que a somatória de forças vetoriais aqui no meu sistema. Mas pela equação 1, o que eu tenho aqui? A força, como chama? O conjunto de forças, a gente viu lá que o F nada mais é do que a variação, que a vazão em massa vezes a variação da velocidade. Então só repetir essa parte. Então o F nada mais é do que vazão em massa vezes V2 menos V1. Levando em consideração que o interesse aqui não é na força em contato da superfície, levando em consideração que o interesse é nas forças em contato com a superfície, então vai ficar força F, então vou isolar o F, FS' aqui, que é o que eu tenho, que é o meu interesse agora. Então vai ficar, fica de um lado da equação igual, tudo que está de um lado eu passo para o outro lado. Então eu tenho lá menos P1, menos área 1 N1, menos P2 área 2 N2, eles ficam positivos. O G que estava positivo passa negativo, e o G que já está, né, o QM vezes a diferença de velocidade já estava do outro lado da equação, então continuam positivos. Então ficou dessa forma, FS' igual a P1 área 1 N1 mais P2 área 2 N2, né, o N é vetorial, menos G, devido ao peso do fluido, mais o QM vezes V2 menos V1. Tudo isso vetorial. Continuando, na prática, como a gente já comentou no começo da aula, o que interessa não é a força que o fluido que exerce sobre o fluido, mas o contrário, o que o fluido exerce sobre a superfície. Então, por ação e reação, a força que vai atuar na superfície, que a gente vai chamar de Fs, ela é igual a menos Fs', ou seja, ação e reação. Eu tenho a força, no caso indicado aqui na minha figura, Fs' para cá, nesse sentido, então eu vou ter uma força por ação e reação contrária, né? Então ação e reação, as forças são da mesma magnitude, mesmo tamanho, porém em sentidos
em direções opostas, né? Então, uma age em cada corpo, né? Então, lá no caso da dinâmica, você tinha dois bloquinhos, um bloquinho empurrava o outro bloquinho. Então, a por ação e reação tinha uma força do bloquinho 1 por bloquinho 2 e a força do bloquinho 2 para o bloquinho 1, que é o que a gente fazia o equacionamento. Portanto, a equação fica Fs, que é a força na superfície, então é a força que o fluido vai causar na superfície, vai ficar como, agora eu vou inverter o sinal, menos, aí eu coloquei tudo em colchete para ficar mais fácil o equacionamento aqui, menos P1 área 1 N1 mais P2 área 2 N2 mais QM V2 menos V1. E isso tudo mais o G, que ele estava menos, né? Passou para mais aqui. Bom, pessoal, chegamos então ao final da nossa aula. Conseguimos fazer o desenvolvimento e chegamos aí na força que atua sobre o fluido. A gente usou principalmente o livro do Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos. E se você for analisar com outros livros, você vai ver que o desenvolvimento dele é mais simplista, né? Mas é importante para você entender. E aí, quando você precisar avançar, você pega outros livros aí, você já tem a base para avançar. Espero que vocês tenham gostado aí, espero, né, aguardo sugestões, aguardo comentários, dê um joinha, se inscreva no canal e a gente se vê até a próxima aula. Um abraço a todos.